Olá, seja bem-vindo a mais um GCast Saúde, seu programa semanal aí de saúde da Gazeta do Paraná. Então você já sabe, né? Se inscreve aí no canal, aciona o sininho das notificações e deixa aí tuas sugestões, teus comentários, porque o GCast é feito para você e por você. Traz os temas aí que você quer que a gente traga no GCast, que a gente vai trazer com certeza. E hoje a gente está aqui com o Dr. Renato Endler Yashinsky, sobrenome difícil, né? Mas o Dr. Renato é neurologista e ele vai falar hoje sobre ELA. O que será que é essa tal de ELA? Eu achava que tinha poucos pacientes que tinham essa doença rara, porque ela é considerada uma doença rara. Mas não é tão poucos assim. Talvez esses pacientes estão um pouco escondidos aí, ou talvez pela dificuldade, às vezes, de fazer um diagnóstico. Enfim, o doutor vai explicar pra gente. Mas ela é esclerose lateral amiotrófica. Às vezes até confundida com outro termo aí que é meio parecido também, e que a gente também vai falar das diferenças da outra esclerose que tem ali também, né, doutor? Tudo bem, doutor? Tudo jóia. Obrigado pelo convite. Muito obrigado por ter vindo, porque eu sei que a agenda é apertada. Não, mas dá um jeito. Doutor, fala um pouquinho para nós aí o que é essa tal de ELA. Bom, primeiro assim, para tentar facilitar um pouquinho, né, porque a neurologia já é difícil, né, então falar de ELA é a mais difícil ainda. Para tentar só localizar, né, as posições dos nervos, enfim, de tudo, nós temos nervos, nós temos o cérebro, nós temos a medula, né, que fazem conexão com os nervos também. Então, os nervos sensitivos, o cérebro que tem lá o córtex, a medula que faz conexão com os músculos fazendo movimento. Existem doenças neuromusculares que atuam em diferentes partes. Então, um exemplo muito comum de uma doença, que não é o caso aqui, mas é, por exemplo, a polineuropatia diabética, né, que é muito comum, é uma doença que pega a parte só dos nervos sensitivos ou parte dos nervos motores. Que às vezes o pessoal fala que não anestesiou o pé, que não sente os dedinhos do pé, por exemplo, na diabetes. Formiga o pé, parece estar amortecido, isso é muito comum. Machuca e nem sente. Machuca e nem sente porque você perde a parte sensitiva ali dos receptores da sensibilidade do nervo. Existem doenças em que tem o comprometimento do músculo, que aí seriam as miopatias, são outras classes de doenças. Tem a doença entre o nervo e o músculo, que é a junção neuromuscular, que um exemplo comum é a miastenia gravis. E tem a doença que pega lá no córtex, lá no cérebro, né, fica o corpo do neurônio, e desse corpo do neurônio fica lá no cérebro, sai como se fosse um fio, que é o axônio. Esse fio ele corre por todo o trajeto e chega até a medula, né? Ele faz uma conexão até a medula e da medula sai a conexão que vai para a parte do músculo. Então a esclerose lateral amiotrófica ela é uma doença que acomete essa parte do cérebro, onde está lá o corpo celular, né, e o axônio, e pega também o nervo saindo ali da medula, no corno anterior da medula. Então a gente fala que é uma doença que acomete o neurônio motor superior, né, lá no córtex, lá no cérebro, e também o neurônio motor inferior, que é a parte que está saindo ali da medula. Então é uma doença que mescla tanto sintomas do cérebro, como também sintomas de uma parte periférica. Seriam as características de maneira bem resumida, né? Ela é uma doença, então, bem completa, digamos assim. Porque você falou de algumas que afetam só a parte sensitiva, a parte motor. Isso, a parte sensitiva, a parte motor. E essa meio que afeta tudo. Meio que afeta tudo. E assim, de alta gravidade, né? Então, ela é uma doença que tem uma gravidade e uma evolução progressiva, né? Então, a piora dela vai ocorrendo com o passar do tempo. Né? E quando você fala em progressiva, progressiva no sentido do quê? De perder musculatura, do quê? A parte cognitiva, já que você falou que atinge o cérebro também, ela também é afetada? Ela não é? Como é que é na ELA? A parte cognitiva não é afetada. Ela é uma doença que pega a parte motora, né? Ela pega o neurônio motor. Então, não tem, no início ali, principalmente, não tem nenhum comprometimento sensitivo, né? O que vai ter é a parte comprometimento da parte motora. E como é que o paciente vai percebendo isso no início, né? Ele vai percebendo perda da destreza. Ele vai, por exemplo, fechar uma garrafa. Ele não tem aquela destreza para fechar a garrafa. Abotoar botão, né? Perde essa destreza. E também vai perdendo força, né? Então começa com os movimentos finos. Exatamente. Pode começar com os movimentos finos, pode começar com uma dificuldade para caminhar,
paciente tem uma dificuldade para levantar o pé, né? Ele começa a ter essa dificuldade de fazer isso com o pé, então ele arrasta a ponta do pé, né? Sobre o chão, né? Então, fisioterapia e terapia ocupacional entra aí. Não, é a parte mais importante do tratamento, é a fisioterapia, a fonoaudiologia, terapia ocupacional, enfermagem, tudo isso aí faz muito... É interdisciplinar o tratamento, né? E a parte cognitiva, não. A parte cognitiva, ela não é interferida na evolução da doença. O paciente sabe o que acontece, não tem comprometimento da parte cognitiva em nenhum momento, né? Não sei se é melhor ou é pior, né? Porque daí quando o paciente... Porque quando você tem uma perca cognitiva, você às vezes não tá muito na real do que tá acontecendo. E quando o paciente vê uma progressão e ele tem um cognitivo bom, normalmente inteligente, ele tá ligado, deve ser difícil pro paciente que tem ela, né? E não só para o paciente, para a família. Pra família, né? Quando a gente dá um diagnóstico desse, sim, é triste, né? Porque como a evolução ela é ruim, né? Então os pacientes recebem aquilo como uma sentença de morte, né? É muito ruim. É claro que existem medicações que tentam abreviar a evolução da doença, mas hoje a gente não tem medicamentos eficazes na evolução da doença. Então eu digo que sofre tanto o paciente quanto a família, né? E é uma doença rara mesmo, doutor? Olha, não é rara. Ela acontece com frequência, né? Ela não é tão comum. Como eu faço o exame que faz o diagnóstico da doença, então eu vejo com bastante frequência, né? Bastante caso de esclerose lateral amiotrófica. E ela também existe, como é uma doença neuromotor, existem algumas variantes, né? A forma mais comum que tem é a esclerose lateral amiotrófica, mas tem a pseudobulbar progressiva, tem a esclerose lateral primária, tem a atrofia muscular progressiva, que são variantes no sentido dos sintomas, né? Então, por exemplo, quando a gente falar rapidamente dos sintomas da esclerose lateral amiotrófica, né? Então, na esclerose lateral amiotrófica, o que o paciente vai apresentar? Geralmente, ele vai ter perda de força, né? Então, imagina que o nervo vai comprometido. Imagina que o nervo é o rio, né? E o músculo é a árvore. Então, se o rio seca, a árvore seca. Semelhante, então vai ter uma atrofia muscular. Se tem atrofia, ele vai perder força, tem uma atrofia. Os reflexos, quando a gente faz o teste, eles estão exaltados, que a gente chama de hiperreflexia. Existem sinais que a gente percebe, né, que sinais na pesquisa do exame físico neurológico, que é Babinski, Hoffman, isso está presente. Além disso, o que é muito comum? O paciente pode ter, com essa perda da força, pode ter perda de tônus, ele percebe quando atrofia, principalmente na mão, que é um local geralmente inicial desse comprometimento, a mão começa a ficar afundada nessa região desse músculo, e desse músculo começa a ficar afundada. E é muito comum os pacientes terem o que eles chamam de a carne ficar pulando, né? O paciente percebe que o músculo fica pulando, que a gente chama de fasciculação, né? Que é uma estabilidade muscular. Então, como se fosse câimbras? Cãibra também é comum, só que a cãibra ela é um sintoma, é uma contração muscular persistente e dolorosa. A fasciculação não. O músculo fica pulando, ele percebe o músculo pulando, não dói. Como se estivesse cansado. Como se estivesse cansado. Algumas vezes as pessoas têm o olho ficar pulando, né? Isso é comum, né? Falam que é estresse, não sei se é. Muito comum, noite mal dormida, né? E, então é mais ou menos isso, o olho fica pulando, só que aí você percebe no músculo, no braço, percebe na perna, e isso é fasciculação. E convulsão tem? Não. Convulsão não, porque só pega a parte motora, né? Então você não tem comprometimento com convulsão. E nas outras formas, vai ter um comprometimento bulbar. Então o paciente pode ter dificuldade para falar, dificuldade para engolir no começo do quadro, que é uma forma pseudobulbar. Então o paciente não consegue falar, não consegue engolir, tem que fazer mudança de dieta. Aí que você já difere. Aí já começa a diferir. Então é comum, eu até de cabeça lembro de 2 casos de pacientes que estavam em otorrino, investigavam essa questão da dificuldade para engolir, dificuldade para falar e não achavam. E aí quando a gente faz o teste do exame, já sela, né, que é para esclerose lateral, uma forma pseudobulbar. E nas outras formas, que são a esclerose lateral primária e a atrofia de muscular progressiva, só mudam alguns sintomas clínicos iniciais que não são comuns na ELA. Então a ELA, digamos, é o mais completo, tem o pacote cheio, né? Tem tanto o neurônio motor superior quanto o neurônio motor inferior. E problema respiratório? Isso acontece, né? Isso acontece na evolução da doença, porque o diafragma é um músculo, né? Então esse músculo vai ser comprometido, infelizmente, na evolução da doença. A gente não pode falar 2 anos, 5 anos, né? A gente sabe que a sobrevida média de um paciente com ela é de 3 a 5 anos, né? E a partir do momento, e isso é uma coisa que a gente conversa com a família, né? Olha, seu familiar tem um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica,
a evolução é essa, né? E eventualmente lá na frente ele vai precisar talvez ficar no respirador, né? E aí há uma decisão tanto da família quanto do paciente de optar por esse respirador, no sentido que a partir do momento que ele fica no respirador, aí ele pode ficar uma sobrevida muito alta, porque a parte respiratória vai estar funcionando com o respirador e ele vai estar acordado, né? Quando eu entrei na residência, eu lembro muito bem, tinha uma... Acordado? Acordado. Assim, consciente. Vai ficar na cama com o respirador ou só movimentando os olhos, né? Eu lembro quando eu entrei na residência, tinha uma paciente que, quando eu entrei na residência, já estava há alguns anos, né? Ela tinha esclerose lateral amiotrófica, ela foi feita uma traqueostomia e colocada na ventilação mecânica. Ela ficou anos, né? Eu saí da residência, ela continuou e depois ela faleceu por alguma situação como pneumonia, infecção urinária, que acaba levando a óbito a esses pacientes. Mas a partir do momento que esse paciente é colocado em ventilação mecânica, aí ele vai saber o que está acontecendo, ele está acordado, a parte cognitiva está ótima, só que ele não consegue mexer um braço, não consegue mexer uma perna, não consegue mexer nada, né? Só mexe os olhos. Então é um quadro bem assim drástico para a família, né? Aí é uma fase que a família acaba tendo que decidir se quer manter esse paciente no respirador. Na verdade, é assim. Ou não pode? Não, na verdade a escolha tem que ser antes. Tem que ser antes? Tem que ser antes. Porque pelo paciente ou não? Pelo paciente. Eu converso com o paciente, porque é uma opção dele também, né? Porque a partir do momento que ele for entubado, ele vai ficar ali. Né? Pode ficar anos, né? Então é uma conversa franca que a gente procura ter. Claro que primeiro aborda a família para chegar conversando com o familiar que tem a doença, né? Para depois conversar com ele. Mas ele fica entubado como se fosse um coma, então? Como se fosse um coma, só que ele fica acordado. Ele fica acordado só com o olho aberto, né? Ele só respira por causa da... E não chega a paralisar essa musculatura? Paralisa. Ele fica o braço parado, a perna parada, só mexe os olhos. E com o respirador. Na verdade, ele tá vivo por causa do respirador. Se eu tirar o respirador, acabou. Exatamente. É isso mesmo. E aí a família e o próprio paciente, né, tem que ter essa orientação antes. Porque a partir do momento, não há essa decisão antes, e esse paciente começa a sufocar, chama o SAMU, a primeira coisa que o SAMU faz é entubar e tem que fazer a parte médica, né? Então, caso a família opte, a gente tem que dar conforto, né? Aí a gente tem que conversar com a família e dar conforto para o paciente. É isso que a gente procura fazer. Doutor, e você falou aqui que começa ali meio na mão, ali no membro superior. Qual que é a relação? Por que começa pelo membro superior e não começa lá igual a diabetes pelos dedinhos do pé, por exemplo? Não, ele começa pelos pés também, né? Ele pega mais que a gente fala musculatura distal, né? Mas daí ele pega os interósseos, que a gente comenta, né? A musculatura distal, depois ele vai subindo, pegando a musculatura mais de cima, né? Essa é a forma mais comum de evolução. Começar pelos pés, daí o paciente tem dificuldade para levantar o pé, né? Para caminhar, e nas mãos. E muitas vezes é bastante despercebido, porque às vezes o paciente está com a mão lá atrofiada, fraco, e a família vai deixando, achando que está subnutrido, e vai deixando passar. Então, uma coisa assim que até na faculdade falo para os alunos é sempre perguntar essa questão da fasciculação. Claro que não vai perguntar para o paciente se tem fasciculação, porque o paciente vai entender, né? Mas se percebe a carne pular, isso é um fator assim, que nos ajuda muito, né? Para fazer ali um divisor de águas para pensar nessa possibilidade. Entendi. Tá, e aí você já falou que a função cognitiva é preservada. E por que acontece isso, doutor? Essa é uma boa pergunta, né? Existem várias teorias, não há uma causa específica, né? A gente sabe que a forma mais comum é a forma esporádica, né? 90%, 85% dos casos são esporádicos, 10 a 15% são familiares, né? Então pode ser que eu não tenha ninguém na família. Pode. Mas não quer me dizer que eu não terei. Exatamente, né? Claro que se tem na família, aí a gente pode fazer... Aumenta a chance. Aumenta a chance, pode fazer até uma pesquisa com exomas, né? Para fazer um estudo genético para ver a possibilidade, né, de se ter esses genes. Mas não se sabe porque existem várias teorias, né? Uma das teorias é que pacientes que fazem esforço físico intenso, uma atividade física intensa durante muitos anos podem adquirir. Tanto é que nos Estados Unidos, essa doença chamada de doença do Lou Gehrig, e o Lou Gehrig era um jogador de beisebol americano, né, muito famoso, que desenvolveu a doença. Traumas de repetição também, existem suposições. Contato com pesticidas, com metais pesados. Então existem várias teorias, mas o porquê que acontece
a produção de radicais livres é exagerada, a interação com o glutamato, não se sabe ao certo o mecanismo. Tanto é que não se sabe que não tem um medicamento eficaz hoje, né? Infelizmente, para tratar a doença. Talvez se eu soubesse a causa, Exatamente. já evoluía no tratamento, né? Mas como não tem uma causa específica, fica difícil Exatamente. É exatamente isso, né? Não se sabe ao certo. E aí os medicamentos, eles tentam agir em algumas partes do que se sabe para tentar não deixar a doença evoluir tão rápido, né? Que hoje é o medicamento que tem disponível pelo SUS, que é o Riluzol, né? Que é o medicamento que tem para adquirir. De uso contínuo. De uso contínuo, 2 vezes por dia. Também tem o Edaravone, né, que é um medicamento que hoje não consegue comprar no Brasil, a não ser que seja por ação judicial ou importando, né, no Brasil ainda não tem. Mas também a eficácia não é elevada, né? Também existem trabalhos com metilcobalamina, então tem outras opções para tentar não deixar evoluir a doença. Mas, assim, para reverter, infelizmente, não tem. Certo. E aí, assim, doutor, quando você pega um paciente que tem uma suspeita de ELA, você faz toda essa anamnese, esse histórico clínico, e aí faz algum exame, alguma coisa, você falou aí da genética. Isso. E a família deve interrogar, doutor, mas da onde surgiu isso? Né? E aí você também investiga essa parte de genética sempre para saber assim, se tem um comprometimento mesmo genético ou não? Nem sempre, né? Porque a maioria dos casos, na verdade, não lembro de nenhum caso que uma história familiar, né? A maioria são adquiridos, né? São geralmente, a maioria é mais comum em homens, né? Em relação a mulheres, 2-1, e é mais comum ali acima dos 55, 60 anos. Então, esses pacientes, quando chegam com essa queixa, né, então o que a gente faz? Primeiro, a gente faz uma eletroneuromiografia, que é um exame que a gente faz na clínica, que é um exame que estuda essa condução dos nervos, né? Então a gente avalia se há uma condução errada dos nervos e também dos músculos, né? Como eu disse, o nervo é o rio, o músculo é a árvore. Então, se o rio está sofrendo, a árvore vai sofrer. Então a gente percebe isso quando a gente coloca agulha. Existem disparos no exame da eletroneuromiografia e existem critérios, né? Que são os critérios de Ehlers-Danlos, que fazem a gente fechar o diagnóstico clínico e eletroneuromiográfico. Mas beleza, chegou um paciente hoje, digamos, né? Esse paciente cumpriu tem os critérios clínicos, ele tem a eletroneuromiografia que comprova a doença. Eu não posso ainda dizer que esse paciente tem esclerose lateral amiotrófica. Eu necessito de um exame de imagem, né, da coluna cervical, porque algumas vezes pode ter um tumor medular, pode ter uma compressão por uma hernia de disco, pode ter alguma coisa que imita a doença. Então a gente tem que excluir também causas que possam imitar a esclerose lateral amiotrófica. Eu lembro de um caso até que estava falando até do Dr. Bandeira, um paciente internou no hospital, e aí, assim, até a Bandeira me chamou, ele tinha internado de madrugada o paciente, e aí a gente começou a ver, eu olhei esse paciente esclerose lateral amiotrófica, né? Clínica escarrada. Vamos pedir uma ressonância. Quando ele estava no hospital, a gente não fez eletroneuromiografia. Um baita de um tumor medular cervical, então esse paciente, digamos, deu sorte, né, que ele tinha só um tumor em relação à esclerose lateral amiotrófica, né. Mas é assim, primeiro clínica, a eletroneuromiografia, os critérios de Ehlers-Danlos, e aí tem que afastar uma doença que envolva a medula cervical. Esse é o ponto. Certo. E aí, assim, o tratamento, você já falou que ele é medicamentoso e envolve também várias terapias. Eu, como fisioterapeuta, né, eu falo que eu recebo alguns pacientes que têm ela. A gente tem terapeuta ocupacional, tem fono na clínica, tem psicóloga, nutricionista, enfim, toda essa equipe acaba, né, realmente dando esse apoio para esse paciente. E na acupuntura eu também atendo os pacientes, porque principalmente para trabalhar, às vezes, essa tristeza, esse desânimo, às vezes, essa falta de energia mesmo, motivação, porque daí eu sempre falo pro paciente, quando você não quer mais, aí não tem mais ninguém para fazer por você, né? Mas ele é um tratamento multi mesmo. Só medicamento não vai adiantar, porque às vezes tem paciente que fala assim, eu também vou tomar só o remédio, isso aí não vai adiantar, eu vou ficar gastando tempo, dinheiro com tudo isso, mas aí, assim, onde é a vida, a esperança, com né? Certeza. A gente tem que investir. Não, e assim, acima de tudo, né, é o que eu sempre falo para os pacientes, não pode dar quantidade de vida, a gente tem que dar qualidade de vida, né? Então, a gente tem que utilizar maneiras de a paciente poder se comunicar, de poder se alimentar, de poder ter uma qualidade de vida melhor. Um exemplo que eu estava dando, né, desse caso
da forma pseudobulbar, que o paciente não consegue falar, não consegue engolir, então muitas vezes tem que fazer gastrostomia. Mas o que até eu falo para os pacientes, às vezes o paciente leva, tem para vender assim nessas lojas, tipo um quadrinho que ele escreve e apaga, porque o paciente ele tenta falar, é desesperador, porque ele não consegue, a saliva cai. Então isso é uma medida de melhorar a comunicação dele, isso melhora a qualidade de vida. E para ele, e principalmente para a família, a psicoterapia também é importante, né? Para um apoio. Por mais que a gente fale não pega a parte cognitiva, mas a gente fala de compreensão. Essa parte emocional, com certeza, pega forte. Muito. Não só no paciente, mas em toda a família. Principalmente quando o paciente é jovem, né? Não que o paciente idoso não tenha, lógico, mas pega um paciente de 40, 50 anos, é diferente de um paciente com 70, 80 anos. Então, assim, o baque emocional da família, eu acho que às vezes é até pior do que o paciente, né? Assim, é uma das piores notícias que eu gosto de dar, é essa aí. Eu odeio dessa notícia, né? Mas faz parte. Quando a gente dá esse diagnóstico, é horrível. E aí você orienta o quê, doutor? Porque assim, quando você vai dar uma notícia dessas, na verdade, tem que falar abertamente. Sim. E não só com o paciente, mas com a família. E até a gente falou um dia isso, esse negócio de às vezes, eu não vou contar pro paciente, eu não vou falar, mas aí eu acho que é mais difícil ainda, porque a gente tá falando de uma pessoa lúcida, orientada, que tem direito de saber o que ocorre consigo, né? Mas quando você vai dar essa notícia para o paciente, que igual você falou, é uma notícia que acho que ninguém gostaria de dar, mas alguém tem que ser o portador dela. E aí, assim, o que você orienta para esse paciente, assim? Porque você falou, pelo que eu entendi, você orienta muitas coisas ser conversadas mesmo, enquanto ainda está numa fase não tão avançada da doença. Eu acho que é isso que eu entendi. Então, assim, porque depois, conforme for os avanços aí, tem coisas que talvez não vai ter como discutir mais com o paciente. Então, assim, isso tem que ser tudo muito bem claro, as pessoas, por mais difícil que seja de falar no assunto, mas que seja claro para a pessoa, assim, também ter o poder de decisão nessas horas. É isso, mais ou menos, que você orienta? Com certeza. Hoje até mudou, porque os pacientes chegam já com uma lista de perguntas, né? Mas geralmente, no dia que eu dou a fatídica, o resultado da doença, né? Geralmente eu não falo tudo numa paulada só, porque o paciente já tem aquela paulada. Mas, assim, e ele vai pesquisar, né? Se ele tem cognitivo bom, ele vai pesquisar. Exatamente. Mas assim, indo durante os consultas, já vou falando da evolução, como é que vai ser, para a família ficar preparada. Você faz todo o acompanhamento, doutor? Faz o acompanhamento. Esses pacientes geralmente voltam a cada 3, 6 meses, né? Assim, a evolução da doença geralmente é de 3 a 5 anos, mas tem pacientes até com mais tempo, né? Então esses pacientes acabam vindo com frequência e acabam tendo essa confiança no sentido de orientar um fono, de orientar um físio, um gastro para fazer a gastrostomia. Então eles acabam convivendo bastante com a gente, né? E é ruim porque a gente vai percebendo a piora progressiva, né? E a cada consulta é meio frustrante, porque a gente não tem o que poder fazer, né? Isso é horrível, né? Exceto, vou ajudar com uma coisa para dor, alguma coisa assim. Dor tem? Eu ia perguntar. Não, geralmente não tem. Não o tem. que pode ter, algumas vezes, é uma dor, assim, indireta, né? Porque você tem um cometimento da musculatura, né? Fica atrofiado, você tenta mudar de posição, aí você tem uma dor por se sobrecarrega outra parte. Não pela doença. Não pela doença, a doença não causa dor. E isso vai, assim, quando eu vejo que é o paciente já que consulta, eu já vou atendê-lo, eu falo, poxa vida, já teve essa evolução. Então é triste, mas a gente tem que ser realista, né? Até porque uma hora a ficha vai cair também para eles e a parte ruim também vai acontecer, né? E aí todo paciente é sondado em algum momento? Olha, todo... Alimentar e Não, higiene, enfim. Quando ocorre uma evolução longa da doença, sim. Porque acaba afetando lá na frente, né? A parte respiratória. Em algum momento vai pegar a deglutição. E vai pegar a deglutição, né? Pode ser que já parte mais para frente, mas na grande maioria dos casos pega. E esse controle de esfíncter? Não, geralmente não tem prejuízo. Do controle de esfíncter não tem prejuízo. Aí você consegue manter. Esse às vezes não precisa. Não precisa manter. Às vezes precisa manter porque vai ter que fazer uma cistosomia porque não consegue caminhar, né? Sim. Mas não pelo controle não diretamente da doença. Uhum. E eu te perguntei da dor, doutor, porque às vezes a gente recebe alguns pacientes que eles inicialmente estavam uma dor no cotovelo, tratando como uma epicondilite, vamos colocar assim. Sim. Porque é uma dor mesmo, e aquele choquinho, aquela sensação da epicondilite mesmo. E aí, tá fazendo exercício, tem sua vida normal, aí começa a ver que começa a perder força, começa às vezes a enformigar. Mas mesmo assim, ainda não dá pra gente descartar a epicondilite, vamos dizer nesse exemplo que eu tô dando. Por quê? Porque na epicondilite também às vezes vai dar parestesia, talvez vai dar perca de força.
Exatamente. Então ainda é algo meio vago, né? Às vezes faz até infiltrações, bloqueadores de dor, enfim, porque começou com isso. Sim. E aí depois descobre que não era bem isso. Talvez foi dali que surgiu os primeiros sintomas dela? Não, Ou não. não tem uma relação? Não tem uma relação. Ele não é uma doença que não causa dor, né? Então pode até ser que essa pessoa tenha uma epicondilite mesmo, mas que não causa dor. Né? Ele vai causar realmente essa fraqueza, né? Dependendo da forma, a dificuldade para engolir, mas dor não causa. Também não causa alteração da sensibilidade. É uma doença que pega a parte motora, né? Então não vai causar formigamento, que a gente chama de parestesia, não vai causar amortecimento. Isso não causa, Entendi. né? Isso Então não é tem. diferente mesmo. Então ele pode ter as duas coisas. Pode ter tido uma Pode. epicondilite que não tem nada a ver com a ela. Pode, sem problema nenhum, pode ser sim. Certo. E quando a gente fala em esclerose, a gente tem um outro tipo de esclerose, que é bem, eu acho que é até mais conhecida do que ela. Eu acho, me corrija, mas é a esclerose múltipla. Sim. Tanto que às vezes a pessoa fala que tem esclerose e a pessoa já pensa na múltipla. Ela não pensa muito na lateral amiotrófica, que parece que é mais difícil de encontrar, não sei se isso é ou não é. Mas e qual que seria a diferença de uma esclerose múltipla para uma esclerose lateral amiotrófica? É a mesma coisa ou tem diferença? Não, diferente, né? E até tem o termo esclerosado dos pacientes com Alzheimer. Então tem mais uma esclerose esclerosado, né? É verdade. É que o pessoal fala muito esclerosado, né? Não, a esclerose múltipla é outra doença, né? A esclerose múltipla é uma doença que pega, tem o nervo, né? Então imagina que o nervo é um fio de luz, né? O nervo é um fio de luz e aí você tem nesse nervo, no fio de luz tem aquela capinha verde, aquela capinha vermelha, né? Então na esclerose múltipla você vai lesionar essa capinha verde, essa capinha vermelha que a gente chama de mielina, isso lá no sistema nervoso central. Então você não vai ter uma degeneração do corpo do neurônio, nem em si todo o axônio que vai até a medula. Então ela é uma doença que é bem mais comum, muito mais comum que a esclerose lateral amiotrófica. Ela é uma doença com uma predileção por mulheres, né, na faixa de idade de 20 a 40 anos, e não tem um sintoma específico. Né? A dificuldade da esclerose múltipla é não ter um sintoma específico. Ela pode ser, por quê? Onde vai perder essa capinha é que vai dar o sintoma, né? Lá no cérebro, né? Ou na medula. Então pode ser uma visão dupla, pode ser uma tontura intensa, pode ser um formigamento, pode ser uma falta de força, pode ser uma falta de força no braço, pode ser numa perna, então não tem um sintoma específico. O que é importante, né, no diagnóstico da esclerose múltipla? São sintomas neurológicos localizados. Então, por exemplo, perdeu a força num braço só, né? Geralmente tem uma melhora, né, que a gente chama de surto, que melhora, e depois passa algum tempo, tem uma outra alteração neurológica em outra parte do corpo. Minha visão ficou borrada, né? Que é a turvação visual, que é a neurite óptica, que pode fazer parte da esclerose múltipla. Então, são sintomas neurológicos, uma evolução em locais diferentes, né, com características diferentes. Aí tem que levantar a orelha para pensar em esclerose múltipla. Mas é progressiva também. É progressiva, né? É uma doença autoimune, né? Só que tem assim, a esclerose múltipla, acho que hoje da neurologia é uma das doenças mais estudadas e que mais tem medicamento. Quando chega um paciente com esclerose múltipla, né? Eles chegam desesperados, porque eles colocam no Google lá, esclerose múltipla, aparece a pessoa na cadeira de roda, né? Mas hoje, assim, os tratamentos são muito eficazes, né? Tem tratamento que é uma droga modificadora da doença. Então, diferente da esclerose lateral amiotrófica, aqui não, aqui a qualidade de vida vai por longos períodos, nem dá para dizer que o paciente tem doença. É outra vida, é outra coisa. Bem mais, entre aspas, tranquilo, né? Ela não tem uma cura também? Mas sabe que essa é uma pergunta que os pacientes falam para mim, tem cura? Daí eu falo, mas o que tem cura? Cura pressão, cura diabetes? Tem tratamento. Eu falo assim, tem tratamento. A gente trata. Porque os pacientes chegam assim, eu quero curar, mas infelizmente não consegue curar, a gente consegue tratar, né? E diferente da esclerose lateral amiotrófica, o medicamento aqui, aí sim tem um bom controle, né? Para evitar novos surtos, para evitar uma piora da doença. Então são características diferentes. E tem muita doença que não tem uma cura, mas você pode viver muito bem com ela. Exatamente. Né? Tendo uma boa qualidade de vida. Exatamente. Né? E às vezes morrer de outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. Sim, porque com certeza. morrer todos nós vamos, né, doutor? Exatamente. Algum dia. Ninguém sabe o momento, a hora e o motivo, a razão. Mas assim, às vezes a pessoa fica tão naquilo ali, paranoica com aquilo, e nem aquilo que vai... Exatamente. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Eu fiz um diagnóstico ontem, hoje é quarta, né? Hoje é quarta? Hoje Eu tô perdido. Hoje é terça. Hoje é terça. Então eu fiz diagnóstico ontem de paciente com esclerose múltipla, né? Um rapaz jovem, 38 anos. E assim, eu até me surpreendi, porque ele foi tão tranquilo, né? Porque geralmente os pacientes ficam tão desesperados, mas falei, não, olha, é assim, não, tá tudo bem pra mim.
Geralmente não é assim, geralmente eles ficam desesperados, isso é bom. É jovem, né? A pessoa já pensa no pior, igual você falou. Exatamente. Vai pesquisar, já mistura tudo. Exatamente, não, e é interessante, percebe que esses pacientes que ficam muito desesperados, parece que a evolução é pior. Esses pacientes que aceitam, que tratam, nossa, é outra coisa. Olha, dá diferença também. A parte psicológica, né? É outra coisa. Dá muita diferença. Doutor, fala pra nós, então, assim, eu vou pedir pra você já fazer as suas considerações finais sobre ela. Fala pra nós aí, às vezes, quem tá escutando a gente, ouvindo, às vezes é uma pessoa que se identificou com algum sintoma, tá meio na dúvida. Eu acho que a pior coisa é aquele que não quer ver. Então, assim, se tem que enfrentar, né, doutor? Não tem outra forma. Mas fala pra gente, assim, o que você dá de consideração final? O que você falaria pra um paciente, às vezes, que tem ela, que tá escutando a gente, que tá assistindo esse podcast, né? O que você falaria pra ele ou pra família? Porque a família se envolve nesse processo, como você falou, e é importante a família envolver-se nesse processo, né? Indiferente se é criança, se é adulto, se é idoso, na verdade, não tem como deixar as pessoas excluídas desse processo numa doença como a ela. O que você daria, assim, de consideração final para essa doença? Primeiro para aqueles pacientes que não têm o diagnóstico, né? E que começaram a escutar e começaram a perceber, puxa, mas eu tenho essa fraqueza na mão, eu tenho essa carne que fica pulando. Primeiro que nem tudo é ela, né? Pode ficar tranquilo. Um mês, eu tava cheio de fasciculação, eu tava desesperado já, mas era medicamentoso. Eu parei um medicamento lá, melhorei. Eu tava meio preocupado. Sério. E tem muito medicamento que dá esses efeitos colaterais, tremor, exatamente, fasciculação. Exatamente, tava desesperado. Então, nem tudo é ela. Né? Então, ela não é uma doença comum, graças a Deus, né? Mas caso tenha esses sintomas, caso você fique preocupado, investigue. Eu acho que esse é o ponto. Consulta, avalia. Consulta. Não espera, vou deixar para ver se vai acontecer. Não. Quanto mais precoce, né? A medicação que tenta prolongar a evolução, ela pode atuar de uma maneira talvez melhor. Então, quanto mais precoce procurar, melhor. Certo. E para aqueles pacientes que têm ela, né? Então, eu acho que assim, um recado que tem que deixar para eles, principalmente para esses pacientes, né? Que infelizmente é uma doença, a gente sabe que é horrível. Mas aproveitar cada minuto que esse paciente tem com a família, talvez rancores antigos, essas coisas que tem que viver bem. Resolver, né? Resolver tudo para ele viver bem no interior dele, né? Independente de qual forma vai ser a evolução. E a gente sabe que tem que enfrentar, né? Muitos pacientes eles se recusam a fazer tratamento com físio, muitos pacientes se recusam a fazer tratamento com fono porque acham que é bobeira. Não é. A enfermagem, a terapia ocupacional, a fisioterapia, a fono são peças fundamentais e não dá para largar isso. Eu acho que tem que enfrentar com todo o arsenal que é possível. E a gente sabe que os pacientes que enfrentam com esse arsenal têm uma evolução muito melhor, né? E não deixar de lado a psicoterapia também para ajudar a família e o paciente. E para os familiares, o que você falaria, doutor? Eu falo a mesma coisa, né? Eu acho que a família tem que acolher o paciente, a maioria das famílias acolhe, né? Isso é ótimo. Tem que fazer um acompanhamento psicológico para essa família também e viver cada minuto, né? Porque cada minuto, independente, o paciente pode ter ela e o familiar falecer antes do paciente com ela. Então, independente disso, tem que viver o hoje e não esperar o amanhã. Eu acho que esse é o recado principal para todos os pacientes, independente da ela ou sem ela, ou esclerose múltipla, enfim. Gente, a gente sempre fala, né? Se perguntar para você aí se você tá feliz com a tua vida aí, e se você tivesse só mais uma semana de vida, o que você mudaria? Se você mudava muita coisa, então mude logo, porque a gente não sabe nem se tem mais um minuto de vida. Então, isso não é só para os pacientes que têm uma doença sem uma cura específica, progressiva, enfim, isso vale para todos nós, né? A gente realmente precisa olhar para aquilo e enfrentar. O que é nosso, não vai ter outra pessoa para enfrentar, né? Então, você já sabe, se você tem aí algum desses sintomas que o doutor falou, principalmente essa carne pulando, como ele falou aí, essa fraqueza, essa perca de força, não vá procurar em Dr. Google da vida, não vá falar com o vizinho, com o tio, com o primo. Vai numa pessoa que consegue realmente tirar todas as minhocas que você tiver aí na cabeça e realmente, se for, falar pra você, é isso, e a gente vai ter que enfrentar e vai ter que fazer um tratamento. O médico e a equipe multidisciplinar, físico, psicólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, estão todos ali para te ajudar nesse processo. Eles são seus amigos nesse processo e não são rivais. Eu acho que até a gente se torna muito amigo até dos pacientes, porque eu acho que eles acabam ficando tão próximos desses profissionais de saúde que, como o doutor falou, é até difícil a gente tratar um paciente vendo assim
que ele vai perdendo, porque a gente fica meio de mãos atadas, né? A gente faz tudo que pode, mas tem coisas que realmente não tem muito o que a gente oferecer a mais do que aquilo que já se sabe que tem. Mas a gente precisa enfrentar. Então, vá no médico, tire suas dúvidas, faça um diagnóstico, se levanta a cabeça e vai em frente, peça apoio da família, que é muito importante. E se não for também, você já tira essa dúvida. Tem outras coisas, como o doutor falou, às vezes até nem é uma coisa neurológica, às vezes é ortopédica, às vezes é algo vascular, enfim. Mas o médico vai te falar se e se não for esse médico que vai te acompanhar, ele vai te indicar para um outro colega de outra área aí, que vai conseguir te acompanhar e fazer o melhor tratamento para você. Então não fique com dúvidas. E se você tem ela, a gente fez esse podcast para você também, porque realmente é algo que a gente precisa enfrentar e demonstrar para as pessoas aí que a gente pode ter qualidade de vida enquanto a gente está aqui, como o doutor falou, né? Tentar aí viver cada momento como se fosse o último, tanto para as pessoas quanto para os familiares, porque realmente a gente não sabe quando vai ser o nosso último momento de vida. Todos nós, ninguém de nós sabemos isso. Doutor, eu queria que você fizesse suas considerações finais. Deixa para nós o seu endereço, sua rede social. Se alguém ficou interessado, ficou com dúvida, quer marcar uma consulta, como é que faz para marcar essa consulta com você? Eu atendo na Clínica Proneuro, ali na Rua Londrina, 2582. O meu Instagram é dr.renato.proneuro. E aí, caso tenham dúvidas também, estamos aí abertos para tirar dúvidas pelo Instagram, qualquer coisa também, a gente tá na clínica. E se quiser marcar consulta, entrando nesse Instagram, conseguem já direcionar e marcar. Também. Tem lá o telefone também, daí para fazer a conexão no WhatsApp. Então a gente depois vai deixar no rodapé aí esses dados do doutor, do Instagram, da clínica, a gente vai deixar esses dados para você, que aí qualquer coisa você pode estar perguntando aí. Se tiver alguma pergunta, pode pôr no GCast também, a gente direciona para o doutor estar respondendo para vocês, ou direto no Instagram dele, ele já se colocou aí aberto para ajudar, para responder aí para você. Claro que muita coisa a gente tem que ver o paciente, tem que avaliar, não dá só para que você coloca saber. Mas se você tiver alguma dúvida, às vezes, para startar alguma coisa, fiquei na dúvida disso, talvez alguma coisa que a gente não falou, não perguntou, pergunta aí que a gente vai estar respondendo para você. É isso, pessoal, e até o próximo GCast Saúde. Quer mais mobilidade? Está pensando em trabalhar com entregas? Ou até mesmo realizar um sonho de ter uma moto 0 km? A P1 Aluguéis de Motos tem a solução perfeita para você. No mundo dos negócios, cada decisão conta. Por isso, nosso escritório oferece soluções em contabilidade, governança e consultoria estratégica. Com foco em resultados consistentes e sustentáveis, entregamos o melhor para você. Atuamos lado a lado com empresas que desejam crescer com integridade, transparência e visão de futuro. Aqui, não entregamos apenas números, entregamos clareza, planejamento e confiança. Business, consultoria e governança. A governança que transforma, a contabilidade que inspira a confiança.